Paz do Senhor Jesus Cristo a todos. O texto é Mateus, capítulo 14, versículo 28 e 29. A versão Almeida Revista e Atualizada. Se você está com ela lá no telão, ou se está com uma versão diferente, acompanhe a leitura que diz assim, Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Se você estudar esse texto, vai descobrir que é aquele momento que Jesus está andando em cima das águas. Nós vamos fazer uma oração e depois da oração nós pensaremos neste tema, cristianismo acima da média. Diga, cristianismo acima da média. É sobre isso que nós vamos falar. Senhor nosso Deus, estamos em pé diante da Tua presença, diante da Tua palavra, Senhor, e queremos entender este texto, queremos entender esta mensagem desta noite que o Senhor tem para nós. Queremos, meu Deus, como promessa do Senhor válida em nossa vida, a ajuda do Espírito Santo do Senhor. Ele vos guiará em toda a verdade. Ensina-nos nesse momento, porque entendemos que é pelo Espírito Santo que nós somos ensinados, que nós somos edificados e precisamos desta ajuda. É um milagre que tem acontecido em nosso meio e eu acredito que vai acontecer novamente nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluias, louvado seja o Senhor. Pode se sentar agora. Cristianismo acima da média. Em um primeiro momento, gostaria de falar a respeito de um princípio na Bíblia Sagrada chamado de princípio da representação. Por princípio da representação, nós tomamos como exemplo, pelo menos, 2 acontecimentos, poderia tomar aqui um terceiro, mas um deles é as multidões que seguiam Jesus, multidões que em alguns momentos passava da casa de centenas e ia para a casa de milhares de pessoas. Mas, em um dado momento, ele escolhe 12 homens. 12 homens dentro deste princípio, o princípio da representação. Na penúltima e na última ceia, nós falamos um tanto a respeito disso, a razão por que aquele ato foi celebrado apenas com os 12 e não com toda aquela multidão. E entendemos que, assim como a ceia é também um símbolo, uma representação, entendemos que aqueles 12 homens, mais precisamente 11, porque um já estava desviado naquele dia, representava a família de Jesus. Representava o que nós pretendemos ministrar nesta noite, desde o início, um cristianismo acima da média. Existia uma multidão, mas da multidão, Jesus escolheu 12. Do meio desses 12, nós temos ainda 3 que se destacaram. Acho que você, sem dúvida, se lembra que Pedro, Tiago e João se destacaram. Do meio de uma multidão, 12 são destaque. Representam algo acima da média, por que não dizer isto? Mas desses 12, 3 têm uma intimidade maior com o Senhor Jesus Cristo. Pedro, Tiago e João. Esses 3, assim como 12, representam a grande família cristã, como falamos na Santa Ceia. Esses 3 que estão em destaque entre os 12 representam um cristianismo ainda mais elevado. Qual a razão de Jesus Cristo ter uma intimidade maior
com aqueles 3. E dentre esses 3, ainda existe um destaque. E desta vez, eu estou falando de Pedro. 12 do meio das multidões, 3 no meio de 12 e 1 no meio de 3. E por que não entender que, logo na abertura desta ministração, o homem que vai representar um cristão acima da média na ministração desta noite é exatamente este um que se destaca no meio dos 3, Pedro. Poderia falar ainda a respeito de Moisés, Arão, Miriam, Josué. Nós temos um número ainda maior de pessoas. Há quem diga que por volta de 3 milhões de pessoas. Mas no meio desta multidão, ou no meio desta multidão, existem homens que são representantes. Poderíamos falar de 70? Poderíamos falar representante de 1000, representante de 100, representante de 50? Poderíamos falar dos 70? Mas de toda essa multidão e de toda esta representação, esses nomes que eu citei aqui, Arão, Miriam, vão representar alguma coisa muito mais elevado. Se falar da tribo de Levi virão os sacerdotes. E se falar de Arão, Arão vai representar o sacerdócio que no seu peitoral traz uma ilustração, um símbolo, tanto no seu peitoral quanto nos seus ombros. São 12 pedras, 6 pedras e 6 pedras. Em cada uma dessas pedras está o nome de uma das tribos, porque quando esse sumo sacerdote entra diante de Deus, ele representa os filhos de Israel. Ele assumiu uma função especial, uma função extraordinária de representar Israel, de ser o sacerdote, o sumo sacerdote, de entrar na presença de Deus e pelo menos uma vez por ano levar a confissão do pecado do povo, o sangue daquele animal. Isso é o princípio de representação. Mas no meio de toda esta representação está Moisés. Moisés está acima. Moisés está acima de toda a multidão. Moisés está acima de Arão. E se entendemos, sabemos que Moisés, neste caso, representa o próprio Deus. Deus diz isto. Ele diz isto para Arão. Eu te coloquei por Deus sobre Faraó. Arão será o teu profeta. Não é isso? Então Moisés está acima. Isto não é algo novo. Eu falaria aqui de vários exemplos de representação. Poderia falar de Davi, dos valentes de Davi. Davi é alguém acima da média. Ele tem os seus valentes e dos seus valentes 3 também se destacam. Mas dentre toda esta multidão, e Davi também tem uma representação acima, ele é o homem segundo o coração de Deus, alguém que representa um homem de Deus acima da média. Eu vou abrir um parênteses, não sei se vou conseguir fechá-lo, o tempo é curto. Quando Deus disse a Davi: tuas mãos não estão em condições de construir uma casa para mim. Você será recolhido aos seus pais, e na sua descendência levantará um. Este me edificará uma casa. De quem você acha que Deus estava falando? Você pensa, como a maioria dos estudiosos da Bíblia, de forma superficial, porque não é o fato de ser estudioso que se sabe tanto, que ele estava falando de Salomão? Será que ele estava falando de Salomão? Será que ele estava se referindo a Salomão? Será que é isto?
Ou será que o grande salmo revela mais do que isto? Quando ele disse: sacrifício não quisestes, corpo me preparastes. Eis aqui, ó Deus, e venho para fazer a tua vontade. Alguém que se coloca diante daquela multidão e diz assim: destruí este templo, e em 3 dias eu o reedificarei. Esse é aquele que o cego de Jericó diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E este é o templo onde habita Deus. Ele é Emanuel. E Deus está em Jesus. E se Jesus está em você, então você também é casa, é templo do Espírito Santo de Deus. Fecha parênteses. Achei que não ia fechar. Saí um pouquinho. Dei uma derrapada aqui. Representação, eu poderia falar aqui de muitos outros casos. Este é um princípio importante. Mas eu gostaria de falar um pouco ainda, em um segundo momento, a respeito do fim último da salvação. Por que é que um homem é salvo? Por que é que uma pessoa se salva? Alguém recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele agora é salvo. O primeiro pensamento é assim: eu fui salvo para morar no céu. Eu fui salvo para que os meus pecados sejam perdoados. Mas um dos homens mais profundos, tendo a Bíblia como fonte, que eu já citei por várias vezes, eu não vou pregar baseado em livro dele, mas vou fazer uma citação de Martin Lloyd Jones. Nunca vi profundidade nas Escrituras do que como este homem vai fundo nos textos da Bíblia Sagrada. Em um de seus livros ele vai dizer que o fim último da criação é a glorificação. Com base em Romanos, capítulo 8, versículo 28, 29 e 30. É a mensagem que nos traz a maior de todas as esperanças, bem como segurança da salvação em Jesus Cristo. Esta glória final nos colocará diretamente no centro da vontade de Deus, e o mundo voltará a ser governado por Ele. Hoje o que temos da decência do cristianismo acima da média é apenas pequenos insights. Paulo disse que agora vemos como por um espelho, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, na versão transformadora, essa acho que não tem aí, é NT3, F, trans. Enxergamos, porém, agora através de um espelho, em enigmas. Então, porém, face a face, agora compreendo em facções, em divisões. Então, porém, conhecerei plenamente, assim como também eu tenho sido conhecido plenamente. Então, voltando a falar desta citação, de que o fim último da salvação é a glorificação, naquela conjugação daqueles verbos, aqueles que dantes conheceu, não é isso? Também os predestinou, aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. E, na continuidade do seu texto, Paulo vai nos fazer entender, se somos profundos naquilo que enxergamos nesse texto, que não tem jeito de dar errado, porque não é ideia nossa, não é um pensamento nosso, isso não nasceu no nosso modo de fazer planos ou cálculos. Antes que o mundo fosse criado, antes que o homem caísse, antes que tudo tivesse acontecido, Deus já conhecia você,
Ele já sabia quem era você. E segundo a Bíblia Sagrada, uma doutrina em todas as Escrituras Sagradas, Ele já tinha esse plano na sua vida. Ele te chamou, a pregação do Evangelho foi a forma que Ele usou para chamar você. E quando você atendeu ao chamado, quando alguém aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele é colocado diante do tribunal de Deus. Por isso que a Bíblia diz que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe mais condenação para quem é cristão de verdade, porque o juízo dele já aconteceu. Não haverá julgamento final para o crente, porque quando ele aceita Jesus como único e suficiente Salvador, ele vai diante do trono, e diante do trono ele recebe a sentença, e a sentença, ela já foi prolatada, e ela foi prolatada no plano de salvação. Quando Jesus está no cumprimento da sua missão e do seu ministério, ele se coloca diante do juiz, com o direito de entrar no céu pela porta, direito à santidade plena, direito a ser reconhecido como filho de Deus, direito à salvação pelas obras, direito à santidade plena, porque ele nunca pecou, ele nunca cometeu nenhum erro. Então, o grande juiz recebe você e recebe Jesus. A sua sentença é de morte, a sentença dele é de justiça, é de justo, e ele faz a troca. Então, a sua sentença de condenado e de culpado de morte, é executada em Jesus. Existe uma troca. A justiça de Jesus passa para sua conta e o teu pecado passa para Jesus. Era tudo isso a simbologia lá naquele tempo, quando o sacerdote punha as mãos, ou o pecador diante do sacerdote punha as mãos sobre aquele animal. O pecado do homem passava para aquele animal e o animal morria. Assim, João Batista vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que o apóstolo vai dizer que nós morremos com ele. Ou seja, naquela sentença de morte, o nosso pecado foi pago, porque a pena foi aplicada, não foi desculpado, a pena foi aplicada. Então, Deus é o único capaz de justificar o injusto de forma justa. Por quê? Porque ele pagou o preço. E já falei algumas vezes a respeito disso. Tá? Então, quando você é colocado diante do tribunal, você é declarado justo. Quem aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, a morte de Jesus, a pena de Jesus, resolve o problema da sua morte. Você não será mais sentenciado à morte. No direito penal, isso seria chamado de bis in idem. Alguém não pode ser punido duas vezes pelo mesmo crime. Ou seja, se alguém já pagou por todos os seus pecados, se aquela morte realmente teve validade, e ela teve, e eu creio que ela teve, então você não pode mais ser punido porque alguém já foi punido em seu lugar. A esses também justificou. Mas não termina, diz que aos que justificou, também os glorificou. E é isto que o apóstolo vai, até o final desse texto, nos fazendo entender que esta glorificação final vai acontecer. Então, na verdade, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, a salvação não é simplesmente para ter os seus pecados perdoados. A salvação é só o ponto de partida. O plano perfeito de Deus é a tua glorificação. Nem é te colocar no lugar onde Adão caiu. Você não vai voltar simplesmente a ser como Adão era.
Você vai voltar na posição que ele poderia ter chegado se não tivesse caído. É a restauração total. O corpo será glorificado. O corpo será realmente transformado de acordo com a verdade da Bíblia Sagrada. Isto é doutrina, isto é palavra de Deus, isto é verdade. É isto que o apóstolo está ensinando, é isto que está escrito ali. Agora, veja só, estamos falando de coisas espirituais, e desde o início da reunião o termo fala disto, de coisas espirituais. O apóstolo está dizendo, nós só conseguimos ter alguns insights apenas. Então, agora por último, falar a respeito do insight espiritual de Pedro. O que significa insight? Insight, INSGHT, insight, substantivo masculino, clareza súbita da mente no intelecto de um indivíduo, iluminação, estalo, luz. Na psicologia, compreensão ou solução de um problema pela súbita captação mental dos elementos e relações adequadas. Sabe como fala assim, ó, deu um estalo, sabe? Um insight, deu uma luz, sabe? Acendeu uma luz, sabe aquela luzinha que acende nos desenhos? Clareou. Então, me perdoe usar aqui quase que vulgar o termo. Qual foi a grande sacada de Pedro? O que é que faz deste homem que nós estamos falando aqui, e destes que nós citamos e de outros que nós não citamos? E qual é a proposta de Deus para que nós vivamos um cristianismo acima da média? Que insight é esse? Que estalo é esse? Que foi que Pedro viu, que ninguém mais viu? O que é isto? Que segredo é este? Que proposta é esta? Que cristianismo é este? Acima da média? Vou ler de novo o texto diz assim, ó, eu vou ler um pouquinho antes agora. Partindo Jesus dali, versículo 21, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Voltei no lugar errado, fui no versículo errado. Voltei no lugar errado. Isso, Jesus, porém, falou logo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Eu ia ler um outro texto, na verdade, por isso que eu perdi o rumo aqui da leitura. É outro texto que eu vou falar daqui a pouco dele. Não foi a primeira vez que ele teve esse insight. Não foi a primeira. Deixa eu ler o outro lá, onde ele tem também esse insight. Mateus 16, põe lá, Mateus 16, lá para frente, 16, 13, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, versículo 13, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Então olha só, mais uma vez este homem, que está acima da média, vai dizer algo. Ele diz assim, ó, e Simão Pedro, está vendo? Do meio da multidão 12, do meio dos 12, 3, do meio dos 3 tem um. Tem um que vê coisas que o outro não vê. Tem um que consegue um estalo, um insight, uma sacada diferente. Olha só o que ele diz assim, ó, e disse Simão, respondendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Ele está dizendo, o que você falou, esta revelação sua, não é uma revelação da teologia, não é uma revelação da inteligência, não é uma revelação da carnalidade inicialmente arguida na reunião de hoje.
ele tem um contato com Deus, ele tem um insight, ele tem um estalo espiritual, ele tem uma luz que ninguém mais vê, para entender que Jesus não é Jeremias, que Jesus não é um dos profetas, que Jesus não é nenhum desses que foi citado aqui. Ele diz: tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. É este que é o Senhor. A Igreja Católica comete um erro terrível ao interpretar o próximo versículo. Tu és Pedro, e em cima dessa pedra eu edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Não se dão ao luxo de entender que são duas palavras diferentes. Petros é uma coisa e Petra é outra. Tu és Petros, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu não posso edificar a minha igreja em cima da compreensão de que eu seja Jeremias, porque eu não sou Jeremias. Eu não posso edificar a minha igreja em cima da compreensão de que eu seja um dos profetas, porque eu não sou um dos profetas. Eu só posso edificar a minha igreja em cima desta revelação que vem de Deus. Foi o meu Pai que te revelou que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Paulo vai dizer, lá em Coríntios, a partir do capítulo 3, ele vai dizer que ninguém pode pôr outro fundamento a não ser Jesus Cristo. A pedra de fundamento não é Pedro, a pedra que os construtores rejeitaram, a pedra em que a igreja está alicerçada, nunca foi e nunca será Pedro, é Jesus, Cristo, o Filho do Deus vivo. A nossa igreja está edificada em cima desse alicerce. Eu, você, nós cremos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E você não crê isto porque é mais inteligente do que os outros. Você não crê isto porque a teologia sua é mais elevada do que a dos outros. Você não crê isto porque é melhor do que os outros. Você crê isto porque o mesmo Deus que revelou a Pedro também revelou a você quem é Jesus. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ninguém consegue esta revelação. Você pode falar, o Lourenço falou aqui ontem, muito bem, por sinal, o ouro e a água. Que mensagem gostosa de ouvir aquela ontem. Muito boa a pregação, maravilha. Tá? Mas falou de às vezes você falar com gente inteligente, a pessoa não consegue entender, ele não consegue captar, ele não consegue ter a luz, ele não consegue ter um insight, ele não vê isto. Ele é só mais um no meio da multidão. Mas Pedro não é só mais um no meio da multidão, ele é um dos 12. Ele não é só mais um no meio da multidão, também não é só mais um dentre os 12. Ele é alguém que se destaca, ele é um dos 3. Não, ele não é só um dos 3. No meio dos 3, ele consegue ver coisas que nenhum daqueles outros 3 vê. Ele consegue ver que Jesus Cristo é o Messias, o Filho do Deus vivo. Até então, ninguém tinha falado isto. Jesus vai proibir, dizendo: não diga a ninguém que eu sou Messias. Guarda essa revelação. Não era tempo de pregar. Jesus ainda não tinha pago o preço da salvação da humanidade. Não era para falar a respeito disso. Pode continuar lendo. Você vai ver que Jesus fala: não, essa revelação é de Deus. Pode ler lá. Continua lendo. Você vai ver. Olha só. Ele vai dizer assim, ó. Então mandou aos seus discípulos, versículo 20, que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Não diga isto. Não diga. Eu sou o Cristo, o Salvador. Mas que insight é este? Voltando aqui agora. O insight é muito simples, mas é algo que pode mudar a minha história. Pode fazer uma grande diferença. Respondendo-lhe, Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Que cristianismo acima da média é este? O mar está agitado, a tempestade, os discípulos com medo, achando que é um fantasma, Jesus andando em cima da água, tudo aquilo que você já conhece. E Pedro, Jesus fala: sou eu, não tenha medo, sou eu. Então Pedro diz algo que talvez você não tenha conseguido captar. Talvez seja só um insight que você
não vai conseguir captar nem ao ouvir esta pregação desse jeito. Eu espero que você consiga. Ele vai dizer assim: se é o Senhor de verdade, se é o Senhor, preste atenção nisso. Manda-me ir ter contigo em cima das águas. O cristianismo medíocre às vezes é mediano, ou às vezes é abaixo da média. Ninguém gosta de ser chamado de medíocre. Mas o cristianismo medíocre, que é o que a maioria das pessoas estão vivendo, abaixo da média, e nos dias atuais, de maioria maçante, se tu és Jesus, se tu és o Filho de Deus, se tu és quem o Senhor diz que és, então, Senhor, vem comigo para os meus planos, vem comigo para o meu casamento, vem comigo para a minha vida financeira. E você pode acrescentar aí: vem comigo para a minha faculdade, e para aquilo que você imagina, para onde você quer levar Jesus, para onde os crentes do século 21 estão interessados em levar Jesus. Mas Pedro descobriu que se aquele era o Filho de Deus, então ele não deveria chamar Jesus para ir consigo, mas ele deveria pedir que Jesus mandasse que ele fosse ter com ele. Eu não sei se você consegue entender a diferença. As coisas não acontecem, presbítero. Não é porque eu grito menos ou grito mais. Não é porque eu sou mais avivado ou menos avivado. É porque eu não entendo isso aqui. Eu não tenho essa sacada. Às vezes são só flashes, como espelho. Jesus não está me chamando para que ele me siga por onde eu for. A proposta de Jesus é: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, eu vou, você vem atrás de mim. Eu faço o plano, você segue o meu plano. Eu crio o ambiente, você descobre o que eu quero, o que é a minha vontade. Você não deseja que eu vá onde você está, você quer vir onde eu estou. Cristianismo acima da média não é o cristianismo que acredita que o vento vai acalmar. Eu não quero só ver a tempestade passar. Eu quero andar em cima das águas. Os 12 viram Jesus andar em cima das águas. Quem é este? A última mensagem que o presbítero João pregou aqui, que até o mar e o vento lhes obedecem. Quem é este? Que homem é este? Não, Pedro não diz isto. Pedro diz assim: se é o Senhor, me manda chegar aí onde o Senhor está. Tem esse desejo no seu coração? Você está procurando onde Ele está? Estalou aí, brilhou a luz ou não? O erro não está em tentar trazer para nós? Não é isso que nós queremos tanto? Não é isso que nós desejamos tanto? Não é isso que nós batalhamos tanto para que aconteça? Venha para a minha casa, venha para o meu trabalho, venha para a minha igreja, venha para meus planos. Mas Pedro está entendendo: eu quero chegar no seu plano, eu quero chegar no teu nível. Sabe por quê? Porque ele não vai descer. Sabe por que ele não vai descer? Porque naquela ceia, ele já desceu
até o máximo onde ele poderia descer quando se cingiu com a toalha e lavou os pés dos discípulos. Agora, querido, se você quiser ser um cristão acima da média, vai ter que descobrir onde ele está. E vai ter que dizer: Senhor, me chama onde o Senhor está. Que naquele momento era em cima da água, era impossível chegar lá. Mas Pedro entendeu: se for ele, ele vai me mandar e eu vou lá. O meu lugar não é aqui, o meu lugar é lá. Se for ele, eu vou onde ele está. Se és tu, manda-me ir ter contigo. Não é, venha ter comigo. Chama-me para ir ter contigo. O cristianismo acima da média quer chegar exatamente onde Jesus está. Nunca aconteceu um milagre de outra forma. E foi por isso que ele conseguiu andar em cima das águas. Foi por isso que ele conseguiu o que nenhum outro conseguiu. Você vai falar: ele afundou. Aí eu vou dizer como o pregador lá falou: mas ele andou. Foi só um insight. Foi só um momento. E é por isso que o nosso cristianismo acima da média às vezes só dura um momento. Os grandes momentos de milagres, os grandes momentos de avivamento, os grandes momentos de poder, os grandes momentos de coisa sobrenatural, é nesse insight. Onde eu estou errando? Eu estou errando querendo trazer Deus para a minha carnalidade, querendo trazer Deus para o meu nível, quando Ele quer me levar para o nível dEle. Ele desceu para que você pudesse subir. Ele baixou para que você pudesse se erguer. Ele diminuiu para que você pudesse aumentar. Cristianismo acima da média quer chegar onde Jesus está, exatamente no lugar onde ele está. Está entendendo? Sim ou não? Eu não sei. Acho que não consigo pregar mais do que isto. A decência do cristianismo medíocre é chamar Jesus para perto de si. O cristianismo acima da média deseja ser ordenado para perto dele. Eu não quero apenas ver a tempestade passar, quero andar sobre as águas. Não quero apenas ser cristão medíocre, quero ser um cristão acima da média. Cristianismo acima da média. Fique em pé e tente descobrir nesta oração onde ele está. Onde ele está? Nem sempre é tão fácil saber. Nem sempre é tão fácil saber. Às vezes eu fico horrorizado, igual você, presbítero. Porque às vezes quando eu estou conduzindo a reunião, na maioria das vezes eu estou ali. Mas é ruim você ficar com esse microfone aqui, porque às vezes você tem que conduzir a reunião, você tem que olhar a reunião. E na hora de plena oração tem gente assim, ó. Aí tem gente assim, ó. Não está aí. Não está lá. Não está nas paredes. Ele está no lugar onde você precisa ver e ninguém mais vê. Ele está num ambiente que os carnais não conseguem ver. Então vê se consiga pelo menos fechar os olhos para a oração. Senhor nosso Deus, este povo está em pé diante da Tua presença. E eu acredito que desta grande cidade, para nós é grande, mais de 30 mil habitantes, o Senhor escolheu este povo, Senhor. Este povo é seu, eu acredito nisso. Eu acredito que estou falando com pessoas escolhidas pelo Senhor, ó Deus. Mas eu sei também que no meio dessas pessoas tem alguns que são mais íntimos do que os outros, eu sei disso. Tem algum que eu poderia associar aos 12. Eu poderia dizer, meu Deus, que é um discípulo. Eu poderia dizer que é a pessoa mais chegada. E no meio desses eu sei que tem gente que é um dos 3. A pessoa que não sossega enquanto não chegar onde precisa chegar. Que não se contenta só com os milagres normais. Não se contenta só com o natural. Não se contenta só mesmo com coisas da natureza, ele quer ver o sobrenatural. E eu acredito, meu Deus, que esta é uma noite de chamada
chamada para onde o Senhor está, porque o Senhor não vai de jeito nenhum onde nós estamos, nós precisamos descobrir onde o Senhor está, e eu creio nisto, Deus. Ó Senhor, faz ferver o coração deste moço e o coração desta moça, Senhor, o coração deste rapaz, o coração desta mulher, o coração destas pessoas, Senhor, para que não sejam crentes medíocres, para que sejam pessoas de destaque, Senhor. Pessoas que sabem que foram chamadas não só para ser salvas. O Senhor os chamou para uma coisa muito maior do que tudo isto, Senhor. Mais do que para a salvação. E que nesse tempo que nós estamos vivendo aqui, Senhor, a glorificação já começou a acontecer em nossa vida. E pelo Espírito Santo, milagres sobrenaturais podem acontecer, Senhor. Eu sei que tem alguns Pedros aqui em nosso meio, eu sei que tem alguns Moisés aqui em nosso meio, eu sei que tem alguns Davi aqui em nosso meio, Senhor. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que não aceitam um cristianismo medíocre, eu sei disto, Senhor. E eu sei que tem gente que está entendendo tudo que está ouvindo agora. Eu preciso chegar onde o Senhor está. Eu preciso andar sobre as águas, não dá para ficar nesse marasmo, não dá para ficar nessa tempestade, não dá para ficar nesse incômodo, eu preciso atingir o que o Senhor quer que eu venha atingir. Eu não sei, meu Deus, qual é o grande segredo que o Senhor deseja revelar a cada um destes homens, a cada uma destas mulheres, porque o Senhor não se repete na vida de ninguém. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor nos quer em posições mais elevadas que o Senhor nos chamou para isto. E esta posição elevada é em Jesus Cristo. É no Senhor Jesus Cristo. É em cima da água, é acima da água, não é afogando, não é, meu Deus, se entregando às tempestades da vida, mas é acima. Eu sei que o Senhor está chamando gente para mais acima hoje, eu sei disso, Senhor. E sei que pode ser que seja um apenas, 2 ou 3, eu não sei. Isso eu não sei. Quem é, eu não sei, Deus. Mas que tem gente querendo ser um crente acima da média, tem. Tem gente com esse desejo do coração, porque senão o Senhor não tinha mandado pregar esta mensagem. Eu não sou o único nisto. Tem mais gente nisso. Tem mais gente nisto, Senhor. Tem mais gente querendo sonhar os teus sonhos. Tem mais gente querendo planejar os seus planos. Tem mais gente querendo descobrir qual é a tua vontade e não chamá-lo, meu Deus, para a mediocridade da vida carnal, da vida terrena e da vida humana. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo, passos em cima das águas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Novidade espiritual em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Aleluias e amém.